Olá! Vamos conversar sobre o que realmente move as missões cristãs no mundo hoje? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na estratégia missionária moderna para entender tudo, desde o seu propósito mais básico até os grandes desafios que aparecem lá no campo. Bem, tudo começa aqui, com essa frase: "Fazei discípulos em todas as nações". Isso, sabe, não é só uma sugestão, não. É o motor, a força que coloca em movimento absolutamente tudo que a gente vai discutir daqui para frente. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender a ordem que deu start em tudo. Depois, a gente vai ver quem são as pessoas-chave nessa história. E, claro, quais são as distrações que podem tirar a gente do foco. Aí, vamos investigar como funciona o tal do chamado missionário e, para fechar, traçar um caminho prático para quem pensa em se envolver. Então, vamos lá, direto para o ponto de partida. Qual é a grande força por trás de todo esse movimento? A ideia central aqui é de movimento. Pensa numa força que empurra para fora, sabe? A missão começa ali no centro, em Jerusalém, e vai se expandindo, como ondas cada vez maiores, até chegar nos lugares mais distantes do planeta. A ordem é clara: não é para ficar parado, é para avançar sempre. Ok, se a missão é ir, a pergunta que fica é: quem é que está de fato no campo? A análise que a gente está vendo aponta para dois grupos que são essenciais e que trabalham juntos. Primeiro, claro, temos a galera que está na linha de frente. São os pioneiros, aqueles que vão para plantar igrejas e ministérios em lugares onde a mensagem simplesmente ainda não chegou. O foco deles é muito específico e, vamos combinar, super desafiador. Eles atuam em áreas que não foram alcançadas, lugares que muitas vezes são considerados fechados. Eles estão lá, na vanguarda, correndo o risco para levar a mensagem onde ela é uma novidade completa. Mas, por trás de quem vai, existe um segundo grupo que é vital. E aqui tem uma imagem muito poderosa, né? Essa metáfora de segurar as cordas. Pensa bem. Ela mostra que mesmo quem não vai para o campo tem um papel fundamental. O apoio deles é tão crucial para o sucesso quanto o trabalho de quem está lá na frente. Só que nem tudo é um caminho reto e fácil. A missão muitas vezes enfrenta uns desvios perigosos, umas armadilhas que podem colocar todo o trabalho a perder. Vamos dar uma olhada em alguns desses desvios de foco. Olha só que perigo! Uma das grandes armadilhas é quando a vida espiritual fica restrita a um dia só, ao domingo. Isso acaba impedindo aquele crescimento mais profundo que é o que realmente fortalece uma igreja, né? Esse próximo grupo, infelizmente, acaba errando o alvo. O foco se volta para dentro, para brigas internas, teológicas, em vez de se concentrar na missão que está lá fora. E essa frase aqui é o famoso pescar em aquário. Ela resume tudo de forma brilhante. É exatamente isso. As pessoas ficam só movendo os peixes de um tanque para o outro, sabe? Mas ninguém está de fato indo pescar no oceano, que ainda está cheio de peixes. Outro risco é se preocupar tanto com as coisas de dentro, as necessidades, os ministérios, os prédios, que a responsabilidade global, a missão lá fora, acaba sendo esquecida. O foco se inverte. E aqui, o quadro fica bem claro, né? De um lado, o foco que deveria ser, do outro, a realidade de onde a energia muitas vezes é gasta. É um contraste gritante entre o ideal da missão e as disputas que acabam paralisando tudo. Tudo isso nos leva a uma pergunta muito importante. Como alguém se torna missionário? Será que cai um raio do céu ou é algo diferente? Essa questão do chamado geralmente gera um debate e tanto, sabe? Com dois lados bem extremos. Vamos dar uma olhada nessas duas visões. De um lado, tem gente que fica esperando um evento espetacular, uma coisa sobrenatural que talvez nunca aconteça. Do outro, tem quem acredite que todo mundo já é missionário e pronto, o que pode levar a enviar pessoas sem o preparo necessário. A solução, ao que tudo indica, não está nos extremos, mas sim no equilíbrio. A proposta é a seguinte: existe um chamado geral para todo mundo ser uma testemunha onde quer que esteja. Mas para alguns, existe um chamado específico para ir além, para cruzar culturas. E esse chamado precisa ser reconhecido, preparado e enviado pela comunidade. Certo, se existe esse chamado específico, como é que ele acontece na prática? A análise nos mostra que não é algo aleatório, não. É um processo bem definido. Vamos ver o passo a passo. Veja que não é um processo solto, aleatório. É um caminho estruturado, com etapas para garantir que quem vai é a pessoa certa, que foi confirmada e que está preparada para isso. E tudo isso, no fim das contas, leva a uma ideia muito maior. O trabalho missionário não é visto só como uma atividade, mas como parte do cumprimento de uma profecia central, de que o evangelho vai alcançar o mundo todo e só então virá o fim.
E isso nos deixa com uma pergunta fundamental, não só para as igrejas ou organizações, mas para cada um de nós. Olhando para todo esse panorama, qual é o nosso papel? Será que somos os que vão, os que seguram as cordas, ou será que corremos o risco de nos perdermos nesses desvios? A resposta define o nosso lugar nessa grande missão.